Bem, pessoal, estamos aqui em mais um Projeto Gamaliel e hoje eu estou com um convidado muito especial. Eu quero dizer que esse projeto tem tudo a ver com instruções que mudam a sua vida. Eu acredito que apenas uma instrução pode mudar a tua história. Estou aqui hoje com o Cleiton, né? Isso aí. Vocalista do Disco Praise. Rapaz, é uma honra te ter hoje aqui, viu? Um privilégio. A honra é toda minha, Pastor Lucas. Estou muito feliz de poder estar no hall desse timaço de feras aí que você está entrevistando. Obrigado demais. Muito obrigado pelo carinho, viu, Cleiton? Valeu. Deixa eu te falar, Cleiton. Sabe que é um questionamento que eu sempre faço para todo mundo que está aqui. Eu pergunto qual que é a história da pessoa. Eu sei que hoje, estava até olhando ontem no Spotify, é mais de 300 mil pessoas escutando ali, eu digo só na plataforma do Spotify, mensalmente, né? Sim. Isso é maior do que a cidade que nós estamos aqui, que Chapecó tem em torno de 230 mil habitantes. Então imagina mais de Chapecó ali te escutando, ouvindo, né? Como é que foi isso? Foi uma coisa que quando você fez 15 anos, seu pai bateu na porta, abriu a porta e falou, filho, já tá tudo pronto, tá tudo certo, né? Vai! Eu não te contei nada até agora, né? Não te falei nada pra você manter a humildade e tal, Aí, mas já tá tudo preparado, vai lá e surfa porque já tá tudo pronto. Como é que foi isso aí? Não, a minha história é bem comum, na verdade. Porque eu não era vocalista da Disco Praise, eu não era integrante da banda. Na verdade, eu era um fã da banda que acabou virando vocalista. Olha que mistério profundo isso. Na verdade, eu venho de uma família de músicos. Meu pai é maestro, minha mãe tem uma voz belíssima também, uma grande solista. Meu irmão é saxofonista, minha irmã pianista. E só eu que não aprendi a tocar nada, que mistério profundo, é isso, né? Eu era o aluno mau, sabe, da família. Eu já vi você tocando violão. Não, mas só arranhando ali. Eu só sei tocar 4 músicas, que eu tive que aprender na marra durante a pandemia, por causa das lives, que o pessoal pedia, aí canta música, e aí eu tive que aprender na marra, mas com os dedos fez ela assim, você enganou bem, né? O cara canta bem, compensa, né? Vai compensando, ele vai enganando, né? Só sei tocar 4. Mas aconteceu o seguinte, no final dos anos 90, lá em Brasília, aconteceu uma explosão de ministérios de música, muito legais. E eu era adolescente e comecei a ir para os shows para ver essas bandas tocando. E tinha muito evento em Brasília. E tinha bandas muito legais, por exemplo, o pessoal dá um Google depois aí pesquisar Estilo de Vida, Raízes, Metal Nobre, Virtude, Companhia de Jesus, muita banda legal. Entre essas bandas, tinha uma banda que chamava Ases. E eu gostava dessa banda porque 2 integrantes da banda eram meus amigos de infância. E eu gostava do som que a banda fazia. E eu tava lá assistindo os caras. E eu era aquele fã que chega cedo, sabe? Aquele cara que cola na grade e fica ali. Esperando. Esperando, faixinha na cabeça. Aqueles caras ali. E eu ficava ali acompanhando essa banda com muita atenção. E aí o meu destino muda. E é muito louco, porque o destino às vezes muda com uma coisa muito pequena, né? Mas o meu destino mudou com uma ligação que eu recebi uma vez. Eu cantava na igreja, na minha igreja, no Ministério de Adolescentes, no louvor, dando os meus primeiros passos ali cantando. E aí aconteceu que, como eu te falei, 2 integrantes eram meus amigos de infância que faziam parte da minha igreja. Os outros integrantes da banda não eram da minha igreja. E aí aconteceu o seguinte, o vocalista me liga e fala assim, Cleitinho, o negócio é o seguinte, cara, eu tô muito rouco. E eu sei que você conhece todas as músicas da banda. Eu queria te fazer um pedido. Será que você pode fazer um back vocal comigo hoje? Você fica ali atrás me ajudando. Pastor Lucas, a mesma coisa, ó, pra você ver o impacto que teve sobre mim, gente, é a mesma coisa do Homem de Ferro te ligar, te chamando pra ir numa missão com os Vingadores, imagina. Você ia ficar muito feliz, né? Você fala, gente, meu herói acredita em mim, mas ao mesmo tempo você ia pensar, mas será que eu consigo ir numa missão com esses heróis, né? Será que eu tenho condição pra isso? Me dá uma armadura também. Me dá uma armadura aí, né? Como é que eu faço? Aí eu fiquei, não, eu não consigo não, cara. Ele falou, não, eu sei que você conhece todas as músicas e tal. Você fica ali atrás só me ajudando que já me dá uma sustentação na voz e tal. Eu fui. Foi uma das noites mais felizes da minha vida. Porque pela primeira vez eu vi o palco do lado invertido, né? Eu tava em cima e vendo a galera embaixo. Porque eu sempre tava embaixo e via a galera lá em cima.
E fiquei com um sorriso aqui atrás assim, parecia que eu estava sonhando. Foi maravilhoso. Passou-se um tempo depois desse pedido, uns 2 ou 3 meses depois, ele me liga outra vez. E ele falou assim, cara, eu quero te fazer um pedido, mas o negócio é o seguinte, eu tô tão rouco que eu queria pedir que você cantasse no meu lugar. Aí eu falei, não, aí já é demais. Mas é igual você falou, é igual o homem de fé falou, não, fica tranquilo que a armadura funciona com qualquer um, né? Aperta os botões lá que vai dar certo. Eu falei, não consigo não, cara. Vai ser feio demais, porque eu vou errar com certeza, eu nunca fiquei nessa posição. Aí ele falou assim, cara, vai ser mais feio a gente cancelar do que se você errar alguma coisa lá, porque o pessoal já tá esperando a banda, é um lugar pequeno, vai ter pouca gente e tal. Eu fui, pastor. Olha, a primeira noite foi boa, a segunda noite foi horrorosa, foi horrível. Eu errei tudo, eu desafinei, eu não sabia conduzir a banda, foi terrível. Só que aconteceu uma coisa, por causa dessa segunda vez que eu participei, eu acabei virando um auxiliar da banda, bem sem querer, querendo. Eu virei um carregador, um cara que ajudava a montar o equipamento antes deles chegarem, que fazia a carga quando terminava os eventos, que tirava foto deles. Tudo no voluntariado. Tudo no voluntariado e sem promessa nenhuma de entrar na banda. Não tinha promessa de entrar na banda. Rapaz, hoje mudou, né? Hoje o povo quer quanto que eu recebo. Exatamente. Aquela coisa, chega na empresa, viu? Você vê aqui, você quer o quê? Eu quero ser gerente. Não, vaga pra gerente não tem, mas pra carregador lá eu tenho. Mas se você trabalhar bem como carregador, em torno de 5, 6 anos, se trabalhar bem certinho, você é gerente. Aí o cara olha pra ele e fala assim, então daqui 5, 6 anos eu volto. Eu volto aqui. É isso aí. Hoje em dia é assim, ninguém quer esperar nada, né? Não, ninguém quer esperar nada. E eu não tinha a promessa de ser integrante da banda, não tinha promessa de nada. Eu só ajudei em 2 momentos específicos e fui meio que participando dessa maneira. Mas uma coisa um ponto que você tocou, que é muito forte pra mim, sabe? O que me movia não era nem a ambição de fazer parte da banda, mas era a alegria de participar daquele momento, sabe? Eu acho que hoje as pessoas têm que ser movidas de novo por essa alegria, sabe, pastor? De estar junto na obra, no reino de Deus. É o ágape, né? É o ágape. Sem esperar nada em troca, Exato. né? É o que Deus faz conosco. Perfeito. Né? O genuíno amor de Deus, né? Porque Deus não precisa de nada de nós, né? Ele realmente faz sem esperar nada em troca, simplesmente porque ama, porque se alegra em fazer, né? Eu acho que isso se perdeu. Tá todo mundo vendo o interesse, né? Salomão diz, né, que o dinheiro responde por tudo nessa terra, né? Então, assim, realmente a essência se perdeu e... É verdade. Muito manipulado. Hoje a gente até vê pessoas, por exemplo, na igreja que, porque tem a expectativa de alcançar uma posição ou de agradar o pastor, quando o pastor tá olhando, todo mundo carrega banco, lava banheiro, né? Mas quando o pastor vira as costas... Tá falando aqui um negócio que é bem verdade. E aí tem aquele texto que diz que Jesus fala que maior é aquele que serve. Mas aquele que serve de verdade, né? Sim. Aquele que serve de verdade. Porque Deus sonda os corações, né? É verdade. É aquela coisa, a oferta da viúva, né? Total. Entregou tudo. Verdade. Entregou tudo. O resto entregou tudo que sobrava. Entregou bastante. Mas bastante na ótica dos outros, não na ótica deles. Deus quer saber da tua ótica, como é que você tá fazendo. Verdade. Diz que ele vai escolher um rei, ó. Achei um coração segundo o meu. Aí você vê Davi, podendo matar o cara que tá perseguindo ele, não mata. Gente, olha essa chave, olha isso aqui, né? Você tem um coração conforme o coração de Deus, sabe? Aquilo é a tua vida secreta. Eu sempre tenho dito, pastor, isso é uma coisa assim que esses dias pra cá, assim, eu tava no Rio de Janeiro, tava pregando lá, tava no hotel, e aí nesses tempos que vocês têm aqui no hotel, que a gente fica assim em viagem, a gente faz uma introspecção. E todo dia pregando no lugar, né? E aí eu pensei, cara, só tem sentido isso aqui se essa mensagem for verdade na minha história. Né? Só tem sentido se essa música for verdade. Porque senão a gente entra como qualquer outro cantor, a gente entra como qualquer outro palestrante, né? É normal, você vai receber um negócio, estão te deixando no hotel, estão te buscando pra você lá dar uma palestra. Não pode ser, a gente prega o poder de Deus, né? Verdade. Pra aquele que crê, né? Com certeza. E isso, Deus tem que estar no negócio, pra Deus estar no negócio, o coração tem que estar certo, o coração tem que estar sem deficiência, tem que estar inteiro. Então, uma luta que eu tenho tido hoje, pastor, é poder, mesmo do jeito engraçado, do jeito estranho, no púlpito,
ser na minha casa, sabe? Sim. Eu tô lá, eu conto uma briga que eu tive com a minha esposa, um desentendimento e tal, e Jesus entrou. Então eu vejo que a gente tem que ser inteiro, a gente não é perfeito. Perfeito é aquele que nos salvou, né? Perfeito, é verdade. Mas ter essa integridade, que eu acho que isso falta, se perdeu, sabe? É o mundo de interesse, é o mundo do like, é o mundo do comentário, é o mundo do me compartilha aí, é o mundo do eu preciso ser visto, né? É verdade, perfeito. E o que você falou, né? Qualquer pessoa pode escrever uma música, qualquer pessoa pode escrever um discurso bonito, mas a palavra diz que há um coração contrito, ele não resistirá, né? Então quer dizer, o coração, né? Isso faz muita diferença, né? Total. E eu tava ali vivendo aquele momento de ser um auxiliar, de estar junto da banda. Como eu te falei, eu não tinha uma promessa da banda de ser da banda e não tinha uma promessa espiritual na minha vida também. Porque todo mundo tem aquele momento, né? Que a irmã Jupira do Coquinho... Irmã, você... Eis que te digo, viajarás, cantarás nas nações da... Eu não tinha esse momento. Aliás, até aconteceu comigo uma coisa muito curiosa, que foi o seguinte: uma vez a banda foi tocar num acampamento de uma igreja e eu tava lá nessa posição de auxiliar, né? E foi um acampamento muito bonito e no final da apresentação, os pastores chamaram a banda para orar pelos integrantes da banda, né? Acontece às vezes, abençoar, né? O pessoal ali que participou da ministração, e um dos integrantes da banda me convidou para subir. Fato que muito me alegrou de ter sido incluído ali, né? Na frente, junto com a banda. Senti honrado. Demais. E aí o que aconteceu? Enquanto os pastores oravam, eles foram impondo as mãos na cabeça dos integrantes da banda, e alguns integrantes, eles receberam palavras proféticas. E eu estava aqui do lado do vocalista da banda. E o pastor que estava orando, ele colocou a mão sobre a cabeça daquele jovem. Aí ele fez uma das orações mais lindas que eu já vi na minha vida. Liberando palavras proféticas sobre a vida dele. Ele falou: olha, eu vou te levantar, você vai viajar o Brasil, as nações, eu vou te dar canções que a igreja brasileira vai cantar. E começou a liberar. E aqui a gente tá ouvindo, né? Não tem jeito, ser humano, né? Eu tô com a mãozinha esperando a oração, mas... Esquece orar, ô Jesus. Que bênção, né? Tomara que nesse banquete eu tenha sentado pelo menos na frente do potinho de doce de leite, né? Tipo assim, uma né? coisinha pra mim. Pegar, sobrar um negocinho pra mim aqui, eu tô aqui ouvindo e dando glória. Aí o pastor, depois que terminou de orar por ele, colocou a mão na minha cabeça e falou assim: para de pecar em nome de Jesus, e vá, saiu. Eu falei: gente, Deus só isso. Só isso. Só essa bronca que eu vou ganhar, Jesus, que é isso? Não andou nada de bom pra mim. Então nem palavra profética eu tinha. Mas eu já refleti várias vezes sobre isso, sabe? Sobre esse momento. E uma pessoa uma vez me perguntou assim: você acha que na verdade o pastor se confundiu? Tipo assim, será que o anjo errou a cabeça, né? Era na sua cabeça, não era na cabeça dele? E eu acho que não, eu acho que o anjo foi certinho, sabe? Eu acho que a palavra era na vida dele. Mas também acredito que é o seguinte: acho que aquela promessa se cumpriria sobre a vida de qualquer pessoa que tivesse naquele ministério, porque Deus tinha um propósito voltado para aquele ministério. A promessa foi feita a um povo, né? Exatamente. O povo não entrou, a promessa estava lá, perfeito. Só 2 entraram. Mesmo Exato. Deus, mesma promessa, no mesmo lugar, só 2 entraram. Só 2, você falou tudo. Então eu entendo que estava liberado sobre aquele ministério, aquela palavra profética. E o mais incrível é que tudo o que aquele homem de Deus falou se manifestou na minha vida. É muito forte isso, né? Então, assim, mas eu acreditei na promessa. Muito interessante aquela coisa. Deus chega e fala assim: ó, eu tenho um negócio para fazer, tenho a coisa, mas quem que eu vou enviar? E tem sempre aquele que fala: eu tô afim. Eu quero. Envia-me a mim, eu vou. Mas eu tenho meus deficientes, não, mas você quer? Então eu vou te ajudar. Toca com a labareda de fogo tua boca e vamos embora, né? É forte. Eu vou trabalhar com Deus, cara, eu acho assim: se quiseres e me ouvirdes. Acho que é o principal querer. É saber que ele tá batendo na porta, a responsabilidade de arrumar a casa é dele, mas a liberdade é você que dá. Perfeito. Definiu perfeitamente. Sabe, Cleiton, você falou uma coisa muito interessante. Você demonstra que esse crescimento veio com brechas que foram sendo dadas. Exato, pequenas genuínas, brechas. sem um interesse maior, mas Deus já sondava teu coração e as coisas foram acontecendo. Daqui a pouco um sai, um vai e você fica fiel. E eu tô ficando ali. A minha virada de chave
é concluída quando acontece o seguinte, aquele menino, um vocalista maravilhoso, até hoje, muito talentoso, canta bem, escreve bem, tem uma aparência legal, fala bem, uma pessoa assim sempre chama muita atenção. E uma grande igreja lá de Brasília estava lançando um projeto musical e fez um convite para ele ser a cara desse projeto. Ele, como uma pessoa muito íntegra, ele falou, gente, ou eu fico inteiro lá ou eu fico inteiro aqui. E ele fez a escolha de seguir com esse ministério que naquele momento fazia todo sentido. Até porque lá já era um projeto bem mais avançado, a banda estava começando, era um negócio bem mais simples. Fazia sentido. Então ele avançou ministerialmente com essa turma e a banda ficou sem vocalista. E aí, quer dizer, a banda sem vocalista, olha para um lado, olha para o outro, quem tá lá? Eu que era o ajudante, né? Tava lá quietinho, só vendo o pessoal. Cleitinho, você pode ajudar a gente até a gente encontrar outro vocalista? Eu falei, eu posso. Caramba, ainda foi assim, até encontrar. Foi assim, isso foi em 1999. Eu tô ajudando a banda dele. É isso aí. Eu tô desde 1999 ajudando essa galera aí até eles encontrarem outro vocalista. Já fizeram a ceia, já pediram perdão, tudo já. Rapaz, sabe por que eles não encontram, pastor? É porque eu não falto, gente. Tá ali sempre, né? De jeito nenhum, eu não perco. Só teve 2 momentos que eu não tive presente em ministrações em todos esses anos. Foi quando nasceu a minha primeira filha, a Júlia, que a gente tinha um evento. E é claro que a minha filha eu ia priorizar, né? Ia estar ali naquele momento. E quando nasceu a minha segunda filha, a Luísa, como eu não pretendo ter mais filhos, então é impossível eu perder, sabe? Nas 2 ocasiões eu fui substituído por um grande amigo meu, que é o Dedê Júnior. E eu estava ali muito feliz, vivendo esse momento. Só que a banda foi muito paciente comigo, pastor, de verdade. Eu acredito que se fosse outro vocalista, a banda tinha alcançado o que alcançou talvez uns 10 anos antes, sabe? Por quê? Porque eu não tinha formação, eu não tinha conhecimento, eu não tinha alguém para sentar como a gente está agora e trocar experiências. Inclusive, isso me tocou de tal forma que hoje eu criei um grupo no Telegram que se chama Adore Diferente, onde o meu objetivo é só compartilhar a experiência com os novos ministros que estão chegando, sabe? Inclusive, o título, eu escrevi um livro sobre música, que o título é assim, tudo que você gostaria de saber sobre música e não tinha para quem perguntar. Caramba. Porque eu vivi isso. Eu precisava de conhecimento, eu comprava todos os livros que eu podia de louvor e adoração, mas todos eles sempre focavam os aspectos espirituais e teológicos. Maravilhoso. Só que faltava um texto que me dissesse assim, qual a postura que eu tenho que ter quando vou ministrar numa denominação que é diferente da minha? Qual a postura que eu devo ter quando eu vou atender alguém que vai pedir uma foto? Qual a postura que eu tenho que ter na estrada? Qual a postura que eu devo ter quando eu estou ministrando para jovens, para famílias? Então não tinha isso. Aí um dia, a minha esposa, sempre as mulheres de Deus, né? Eu estava conversando com ela sobre essa frustração. Aí ela falou, amor, você não entendeu, é você que tem que escrever esse livro. Se você não encontrou é porque não tem. Então escreve, porque você fala essa frase até conhecida, assim, rapaz, você tá vendo um problema no lugar, você tá vendo? Então você resolve, cara. Resolve. Você tá Para de falar do problema, lá e resolve o problema, né? Seja a resposta, né? Seja a resposta. Minha esposa me deu esse chacoalhão. E aí hoje eu ampliei isso para um grupo no Telegram, onde a gente está trocando só ministro de louvor, trocando experiências. Eu não estou vendendo nada lá, mas é Adore Diferente por quê? Porque ao longo do caminho eu percebi uma coisa, que o músico ele é muito competitivo por natureza, assim. Ele tem essa natureza competitiva. Então tem histórias, por exemplo, de grandes músicos, né, que tocavam de costas no início para a parede, para os caras não verem os acordes, né, que ele estava fazendo aqui, para não pegar a técnica. O músico tem esse negócio. E eu, na estrada, conforme a gente foi viajando e conhecendo novos ministérios, eu vivi essa frustração, sabe? De muitas vezes encontrar alguém que eu admirava muito, mas essa pessoa não tinha interesse nenhum de se conectar com ninguém ou de compartilhar nada. E aí parecia que eu batia num muro, assim, sabe? Falar, puxa,
essa pessoa já me inspirou tanto através das músicas, eu achei que ia ser um momento tão forte aqui de conexão, mas não existia, não tinha esse interesse. E aí, por causa dessa frustração, nasceu no meu coração esse desejo de falar, Deus, eu quero ser diferente. Eu quero compartilhar a vida com os outros ministérios e compartilhar experiências de maneira desinteressada, né? Porque igual você falou também, hoje muitas vezes a gente quer gerar valor na internet para vender um curso, para vender um negócio, para atrair, para conectar, sempre com uma intenção, né? Mas esse compartilhar de vida desinteressado, eu acho que isso faz muita diferença, pastor. Rapaz, pastor, a gente tá fazendo esse projeto Gamaliel, tem muitas pessoas que estão nos acompanhando aí, e cada dia eu tô insistindo mais nisso, tô selecionando empresários, porque eu acredito que instrução muda a vida. O povo é destruído por falta de instrução, mas o povo constrói coisas por instruções. Pastor, eu já trabalhei no início da minha advocacia na cadeia. Olha. E hoje eu atendo milionário, bilionário, classe média, e eu sempre digo que a diferença não é um braço a mais, não é um nariz a mais, não é porque tem mais massa encefálica, a diferença é a instrução que cada um toma na vida. É isso. Perfeito. Você pode chegar no mesmo lugar que qualquer um, você tem a mesma coisa que qualquer outro. Agora, você às vezes não tem a instrução e não escuta, não aplica aquilo na tua vida, né? É princípio, você não vai viver as promessas de Deus sem princípio, não vai. É inquebrável, não adianta o cara querer pular aqui do telhado da minha casa e achar que vai voar, ele vai cair, é a gravidade, é princípio, né? Isso que você falou, eu acho que é uma coisa que me toca profundamente hoje. É uma dor que eu tenho, assim. A falta de instrução, ela tá matando alguns ministérios. Por exemplo, uma coisa que eu vejo, por exemplo, que muita gente não teve, educação cristã básica. O que eu quero dizer com educação cristã básica? É igual você que tem uma filhinha, você vai ensinar a sua filhinha, por favor, com licença, a respeitar os mais velhos, a esperar a vez de falar. É básico isso pra gente, né? A gente teve esse privilégio, né? Só que uma vez eu vivi uma coisa eu faço parte da Sara Nossa Terra, a nossa igreja tem aquele encontro com Deus, né? Que é um acampamento de oração, basicamente, onde a gente leva pessoas que estão começando a caminhar com Jesus. Aí eu vivi uma experiência que foi o seguinte, eu estava num alojamento com algumas pessoas e de manhã a gente foi levantar para o culto. E eu vi um garoto estava escovando os dentes e quando ele terminou de escovar o dente, ele colocou a escova de dente dele no chão e ele continuou a lavar o rosto. Aí eu perguntei para ele assim, por que você colocou a sua escova de dente no chão? Tinha outro lugar que ele podia colocar. Ele falou assim, por nada. Aí eu sempre faço isso. Aí eu falei, você coloca a escova de dente no chão? Aí ele falou, é. Eu falei, mas você sabia que você podia ficar doente porque o chão tá sujo, você colocou na boca? Aí ele falou assim, não, eu não sabia disso não. Caramba. Quer dizer, ele nunca teve um pai, uma mãe que ensinou o básico pra ele. Pra gente é tão óbvio, né? Nunca que a minha criancinha, minhas filhinhas com pequenininhas fariam isso. Ele era um adolescente. Aquilo me tocou muito, porque o que é óbvio pra gente, muitas vezes não é, pra muitas pessoas, né? Pastor, uma coisa interessante, eu falava isso com uma pessoa. Ah, pastor, mas como é que eu chego lá? Eu falei, cara, tu tem que mudar os teus parâmetros. Porque se você não... Tiago fala, aquele que pede duvidando, não acha que essa pessoa vai alcançar água. Algo da parte de Deus. Porque é como a onda do mar. Nos Estados Unidos é dólar, na Europa é euro, na Inglaterra é libra, no Brasil é reais e no reino dos céus é fé. Então é convicção. Se você não tiver fé de verdade no que você está pedindo diante de Deus, você não vai alcançar. Se duvidar, não vai alcançar. Acabou. Agora, eu falava para ele, rapaz, você imagina uma criança, você vê como tem que mudar o parâmetro. Você imagina uma criança criada no meio dos sheiks, só bilionário. A casa é de ouro, toda é de ouro, as taças de ouro, é muita grana. A realidade desse bebê, ela cresceu nesse contexto. O pai queria ir na casa do amigo, pegava o helicóptero e ia, tudo assim, motorista lá, empregado doméstico chegava de Ferrari. Pô, como assim? Eu tô falando nessa realidade. Você imagina uma criança que cresceu nessa realidade. Ela vai orar um dia e vai pedir algo a Deus. Amém? Ela vai pedir com fé. E Deus responde a oração com fé. O parâmetro dela é outro. Sim. O que ela vai pedir é outro. Não é só por uma questão financeira, mas aquilo que ela acredita ser possível
É outra escala. Você tá falando, pastor, mas olha aqui minha geladeira. Talvez você vai falar aí agora, né? Mas a questão não é essa, querido. Teu pai é muito mais rico que esse shake. Teu pai é o dono do ouro e da prata. Teu pai pode todas as coisas. Não limite, não coloca Deus na tua realidade. Deus não está impedido pelo mar na tua frente. Deus não está impedido pela tempestade. Deus não está só no seu barco, né? É isso que a gente não muda esses parâmetros e a gente acha que o que nos contaram é a verdade absoluta. Por isso que Jesus diz, ei, eu sou a verdade. Tem uma nova perspectiva quando eu entro na tua vida, entendeu? 5 pães e 2 peixes dá pra ninguém, mas quando eu tô, dá pra todo mundo e sobra, né? Verdade. Isso é muito profundo. E uma coisa que eu vejo, um fenômeno que eu vejo que está acontecendo agora é o seguinte: qual que é o impacto da ausência dessa educação cristã básica? Quando eu comecei, ali no início dos anos 2000, era muito difícil, ainda era um sistema que não existe mais. A pessoa tinha que pagar para tocar numa rádio, para entrar num programa de televisão, era um sacrifício, vendia disco físico. Hoje a gente vive uma realidade onde qualquer pessoa com um celular, em qualquer lugar do mundo, o cara grava uma música, sobe numa rede social e em uma semana, em 3 semanas, o mundo inteiro tá sabendo quem é esse cara. E aí o que acontece? Acontece que tem uma explosão de popularidade e hoje, como você falou, as pessoas medem as outras pelos parâmetros de vaidade das redes sociais. Então quando o cara vê lá 5 milhões, aí vê o pastor Lucas tem 50 mil, aí ele acha que tem mais autoridade do que você, ou que tem mais Deus por causa do númerozinho lá. Começa a emitir opiniões sem embasamento bíblico ou divino. Nunca comeu 1 quilo de sal com a pessoa. Nunca comeu 1 quilo de sal, não sabe o que está falando. E aí o que acontece? Acontece hoje que a música estoura, as igrejas estão cantando. Acontece aquele fenômeno natural da igreja querer a presença daquela pessoa, adorando ali presencialmente. Aí o cara chega, mas ele chega despreparado. Então o que acontece? Muitas vezes ele não respeita a liturgia do culto, ele não conversa direito com o pastor da igreja. Ele é o cara. Ele acha que ele é o cara. Não tem maldade nesse coração, mas falta instrução. Aí o que acontece que eu vejo? O cara viaja o Brasil inteiro, aí quando ele termina o giro, ele não volta em nenhum lugar nunca mais. Porque todo lugar que ele passou, ele machucou todo mundo, mas ele não percebeu. Por quê? Porque foi muito rápido. Então eu vejo o seguinte, eu vejo que mais do que nunca, eu acho que tem que ter essa troca de instrução, de compartilhar de experiência de vida. Por quê? Porque isso vai proteger os ministérios. Porque hoje o que a gente está vendo é um fenômeno de um ministério que explode uma música, todo mundo está cantando, daqui a 2 anos não existe mais. Ninguém quer mais saber. Eu acho triste, me entristece porque eu vejo potenciais imensos que não estão sendo completamente explorados, no sentido de explorar, de utilizados no reino de Deus, porque muitas vezes está faltando instrução. E essa falta de instrução, muitas vezes, como você falou, vem acompanhada de uma arrogância, onde a pessoa muitas vezes acha nem sabe, né? Ela nem sabe. É o parâmetro dela. Não, aí fica falando besteira, que agora o avivamento chegou, porque eu sou a resposta de não sei o quê. Eu já ouvi cada coisa na estrada, gente. Eu vi uma coisa uma vez, e isso foi deve ter sido em 2011, faz muitos anos isso. Antes do fenômeno das redes sociais ser o que elas são hoje. Mas eu estava almoçando com uma pessoa muito importante da música gospel na época, e essa pessoa falou assim, solta assim na mesa: olha, é porque o negócio é o seguinte, eu sou o último famoso que Deus levantou. No Brasil sou eu. Depois de mim, acabou. Eu fiquei olhando assim, cara. Não, eu fiquei olhando, eu fiquei tão estupefato. Eu não consegui nem falar nada. Eu fiquei admirando, sabe? Eu falei assim, o cara é coisa impactado, mais, né? depois de mim acabou. É tipo aqueles guardas que foram prender Jesus. Eu nunca vi alguém falar igual aquele homem. Exato. É mais ou menos assim, né? Tipo isso aí. Pastor, o que você falou é uma coisa interessante. Gamaliel disse para soltar os apóstolos, ele disse o seguinte: se isso for de Deus, vai permanecer. Um sinal se é de Deus ou não, antes de você julgar,
verifique se permanece. Tem muita gente que critica pastor. Eu vejo que ele bate em Valdomiro, bate em Macedo, bate em Silas, bate em todo mundo. Cara, mas os caras estão permanecendo. Então respeite isso. Isso é muito lindo. Se for de Deus, vai permanecer. Com certeza. Então, Pastor Jorge, entra governo, Exatamente. sai governo. E tá lá. Mudam os tempos, as estações, tá lá. É uma história, é uma vida, né, pastor? É uma vida, Exatamente. é uma vida. Essa constância é muito importante. Pastor, tem uma coisa que me chamou muita atenção, e nós conversamos isso numa live, mas eu gostaria de deixar registrado aqui. Eu perguntei qual que é porque vocês, assim, tiveram uma notariedade diante do público, né? Diante de Deus já se tinha. Deus sempre olha os 7 mil que não se dobraram, né? O público vê todo o resto que está aparecendo, né? Mas que vê essa notoriedade, acredito que com a música Se Eu Me Humilhar, se eu não estou equivocado, que foi aquela que, meu Deus, explodiu. Vocês nem botavam fé na música, né? A gravação, pegaram a gravação da igreja lá, que gravou no dia de uma live lá, e botaram na rádio, ficaram música tocando na rádio, de tão boa que foi a música. E ali você disse uma coisa, eu falei, qual que é a música, que história, como é que foi isso? Qual é que é o coração? E você me contou uma história de uns pássaros lá, da essência, que coração que é o correto. Eu queria que você compartilhasse pra galera. Pássaros, das gaivotas na praia? É, isso aí. Ah, legal, legal. Essa é uma história muito interessante mesmo. É uma parábola, gente. Na verdade, muito simples, mas que tem uma mensagem muito bonita por trás. É a história de um jovem que morava na frente do mar. E ele saía para caminhar todas as manhãs na praia. E o pai dele ficava sentado na varanda observando a caminhada do filho. E enquanto ele caminhava, as gaivotas, elas ficavam voando ao redor do rapaz. E algumas gaivotas chegavam a pousar nos ombros dele. E o pai, vendo aquilo, achava aquilo lindo. Falava, gente, que conexão com a natureza, né? Os pássaros se sentem seguros a ponto de pousar nos ombros dele. Um dia, quando ele voltou da caminhada, o pai dele falou assim, filho, eu acho tão lindo que quando você caminha, os pássaros se aproximam de você e chegam a pousar nos seus ombros. E eu nunca vi uma gaivota de perto. Será que você pode trazer uma gaivota para mim amanhã? Ele falou, mas é claro, todo dia eu caminho na praia. No outro dia de manhã, ele saiu para caminhar, como ele sempre fazia. As gaivotas voavam ao redor dele, mas nunca mais uma gaivota pousou nos ombros dele. Por quê? Porque uma chave dentro do coração dele tinha girado. E a natureza percebe essas coisas, né? Então eu estava comentando com o pastor Lucas na live isso, que muitas vezes a gente vê pessoas que elas começam uma caminhada de fé e a gente, quando vê, a gente tem tanta pureza naquela caminhada que a gente vê a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. É como se a gaivota pousasse, até porque a Bíblia representa o Espírito Santo, né? Como essa pomba branquinha, pura, né? Mas acontece que muitas vezes isso é tão encantador que as pessoas querem capturar essa pomba que pousa aqui, sabe? Quer capturar para mostrar para as pessoas, olha aqui como é que eu consigo capturar, eu consigo te mostrar. Ela é tão atraída por mim que eu consigo manipular. Mas quando essa chave gira no nosso coração, as gaivotas não pousam mais. Aí é onde, de forma sutil, né, a presença do Espírito Santo se afasta de algumas pessoas ao longo da caminhada. E aí você fala, mas eu não estou fazendo nada diferente, eu estou fazendo a mesma caminhada, na mesma praia, são as mesmas gaivotas, mas a essência do coração já não é mais a mesma. E isso faz toda a diferença, né, pastor? Acho que Deus está batendo muito nesse assunto hoje, né, pastor, no nosso bate-papo aqui, com né? Essa verdade interior, ela faz toda a diferença. Pra vocês entenderem o porquê disso, eu perguntei ao Cleiton assim, como é que foi, Deus selecionou essa música, assim, não foi pela música em si, mas foi pelo coração, né? Deus está procurando corações que sejam iguais ao dele, coração com a intenção correta, né? Achou graça Noé aos olhos do Senhor, né? Porque não se contaminou com aquela comunidade e mesmo que depois falou, obedeceu sabendo que Deus ia suprir e continuou vivendo a verdade e praticando a justiça. Glória a Deus. Ou seja, um coração com essência. Eu não estou me importando em agradar os homens. No Antigo Testamento nós tínhamos muito aquilo de ministrar ao Senhor, não era ao público. A ministração era no templo para Deus. Perfeito. Hoje a gente está preocupado com o que o povo vai achar. Né? E eu acho que essa
é a intenção, é a chave que vira o nosso coração, né? Que gira aquela coisa do algo a mais. E é um desafio manter isso, né, pastor, na caminhada, né? Eu acho que é um desafio diário conseguir pisar no ego, pisar na vaidade, porque é uma coisa assim que eu digo, quando até para as minhas filhas isso, eu digo, elas me perguntam, por exemplo, na estrada, né? Como é que é a estrada, histórias da estrada e tal. E eu falo para elas isso, eu falo, filhas, eu acho que o maior desafio é se manter o coração puro. Porque as igrejas nos recebem gente com tanto amor, como o Senhor nos recebe, que é como se elas estivessem recebendo o próprio Senhor Jesus. É como se Jesus tivesse chegado na cidade, eles colocam no melhor hotel, o melhor restaurante, às vezes mandam o melhor carro da igreja te buscar. Por quê? Porque elas estão demonstrando amor. E você não pode esquecer que aquilo não é para você, aquilo é realmente para o Senhor Jesus. Elas estão fazendo para Jesus. Então eu acho que esse é o desafio de todo pastor, de todo líder, de todo músico, de todo ministro de louvor. É você lembrar o tempo todo que você está deitado ou você está num hotel lindo, igual o pastor Lucas me colocou, mas aquele quarto não é seu, aquele quarto é de Jesus, aquela cama é de Jesus, e que você só está tendo o privilégio de estar junto dele nessa caminhada. Mas eu acredito que é um desafio diário, colocar o coração na presença dele e não ficar arrogante, não ficar vaidoso e não ficar malandrinho também no sentido assim, pastor. É uma coisa que é um conflito meu, um desafio meu, uma luta minha. Eu acredito que de todo ministro de louvor, que é aquele negócio, por exemplo, de chegar na igreja e aí você tem as cartas na manga, né? Que você vai aprendendo a fazer, né? Você aprende a cantar, você aprende a ministrar, você aprende, o ser humano aprende qualquer coisa. Mas é você continuar sendo conduzido pela voz do Espírito Santo, sem querer chegar e falar assim, não, eu vou tirar uma carta na manga aqui, meu irmão, todo mundo vai ficar impressionado aqui, que agora eu vou marcar, que tem esse negócio. Eu vou falar, não volto aqui nunca mais, essas coisas impressionantes, essas metralhadoras de frases feitas. Então, assim, eu acho que é um desafio para mim, é um desafio para todas as pessoas que honestamente querem continuar no ministério, não fazer disso um meio de vida, mas compartilhar a vida que vivem, né? Ser um estilo de vida, isso. E é algo que eu coloco o pessoal de casa a refletir, buscar isso aí. Cleiton, 3 coisas para a gente encerrar a nossa conversa que o pessoal que está nos ouvindo hoje não pode ficar sem, tem que correr atrás, tem que levar para a vida. 3 coisas. 3 pontos, você diz na música ou no na ministério? vida, na vida. Na tua perspectiva. Olha, que te fez chegar onde chegou. Forte isso, hein, pastor? Vamos lá, eu acredito que em terceiro lugar eu colocaria a perseverança. A perseverança de continuar caminhando na direção da sua missão, mesmo quando você aparentemente não tem resultado nenhum. Desculpa, como eu te falei, eu entrei em 1999. Em 2009, que a gente assina com a nossa primeira gravadora. Durante 10 anos, a gente gastou tudo que a gente tinha de dinheiro, de tempo, sem ter resultado financeiro nenhum, sem não ter resultado de público, de ser conhecido, mas movidos pela alegria de estar cumprindo o chamado. A alegria de vidas sendo transformadas, pequenas vidas, não eram milhões de vidas, era o que nos motivava a continuar avançando. Mesmo depois que a gente foi casando, mesmo que a gente foi tendo filho, a gente continuava nessa jornada. Então acredito que a perseverança eu colocaria como terceiro. Em segundo lugar, eu acho que eu colocaria a companhia, os seus companheiros. Você tem que caminhar com as pessoas certas, você tem que perseverar com as pessoas certas. Por exemplo, eu digo para ti com toda certeza, com muita paz, que se eu não tivesse os companheiros que eu tenho na banda, eu nunca teria chegado aqui a esse momento de estar conversando contigo, sabe? Então, quer dizer, eu tenho talentos, mas os meus talentos são muito limitados. Os meus amigos têm outros talentos que se complementam nos meus. Então, por exemplo, o vocalista geralmente ele aparece mais, né? Porque aqui eu tenho o privilégio de falar, de cantar, de estar na frente. E muitas vezes o pessoal não tem noção da importância do pessoal que está atrás. Então, por exemplo, o Cláudio, que é o nosso tecladista, o Jota, que é o nosso baixista, eles são extremamente organizados, extremamente competentes, extremamente conectados naquilo que é técnico.
E eu tenho uma visão limitada em relação a isso. Então eu tenho um privilégio que os meus irmãos, eles cuidam de tudo que é técnico para que eu foque só no espiritual. Ontem eu estava caminhando com o pastor Lucas, até o pastor perguntou, aonde você vai estar nesse dia? Eu falei, pastor, eu não sei. Você lembra que eu te falei? Por quê? Porque os meus amigos estão cuidando de tudo. Isso é um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma alegria de saber que você está caminhando com as pessoas tão certas que você não precisa saber qual o valor da oferta você vai receber, aonde você vai dormir, o que vai acontecer. Você pode sair de casa com o olho fechado, porque as pessoas certas estão cuidando de você. Então acho que caminhar com as pessoas certas faz toda a diferença. E número 1 que eu colocaria seria exatamente isso que a gente falou. Caminhar sem jamais perder a essência dos primeiros passos. Assim. Geralmente todo mundo começa com muita pureza, mas a caminhada, a poeira da estrada, né? Igual Jesus falou que a gente que tem que lavar essa poeira, né? Jesus falou que quem tomou banho tá limpo, só tem que tirar a poeira do pé. Mas essa poeira vai juntando, gente. E essa poeira muitas vezes é o quê? O tempo vai deixando às vezes a gente muito calejado, muito profissional, muito técnico. E aí o que acontece? Eu acho que o desafio é o seguinte, se você continuar com a pureza que você tinha quando você sonhava em caminhar com Jesus ou em ter uma empresa, porque muitas vezes tem isso, às vezes quando a gente sonha em ter uma empresa, a gente acorda cedo, trabalha mais que todo mundo, né? E aí depois quando você conquista um patamar, muitas vezes essa alegria se dissipa, né? E você vê como, eu conheço, por exemplo, pessoas que ficaram depressivas no ministério depois que alcançaram muita projeção, eu conheço pessoas que ficaram depressivas depois que conseguiram ficar ricas. Ela fala, cara, eu perdi aquela alegria dos primeiros dias, quando eu lutava lá atrás, tinha vida, tinha alegria. Agora eu conquistei tudo o que eu sonhei e eu não sei para onde eu vou. Então quer dizer, quando a gente consegue manter essa essência, meu irmão, mesmo depois de tudo que foi conquistado, aí tudo tem um sabor melhor de gratidão, de festa e de alegria. Eu acho que seria essas três, sem pensar muito, seria essas três coisas. A essência, às vezes, pastor, as pessoas perdem, porque é bem como Noé, né? Não se contaminou com o meio, né? Não se conformou com esse mundo. A gente, às vezes, está lá numa igreja, servindo, e a gente acha que o pastor... A gente acha, porque a gente não tem certeza, né? A gente acha que o pastor perdeu a essência. Aí você já começa a perder a tua também em julgar ele, em falar. Você tá do lado mexendo na câmera, tem o cara do slide lá, tal, tu fala, pô, o cara tá fazendo de qualquer jeito, eu também vou abandonar a minha essência. E você acha que Deus vai te... Aí automaticamente você tá sendo colocado na mesma bandeja que todo mundo. Na verdade, você tá se colocando, porque só Deus define a essência de alguém. Só Deus define a performance de alguém do coração, né? Então que a gente não perca isso independentemente do meio, né, pastor? Perfeito. Você me lembrou de uma frase muito poderosa do Dostoiévski. Agora a gente ficou chique agora. Dostoiévski, ele tem um livro chamado Crime e Castigo, que eu li esse livro e me marcou muito. Tem uma frase lá dele que diz o seguinte, ele diz que diante do pecado, da maldade e da adversidade, o coração humano tem 3 caminhos que ele fala. O primeiro caminho é olhar para a maldade, para o pecado e para a adversidade e pensar assim, tem gente que faz isso, tem gente que consegue fazer essa maldade e tá tudo bem. E a pessoa tenta entender a maldade, não consegue, fica louca, pira, surta. Ele fala que o segundo caminho é o seguinte, a gente tem contato com a maldade e vê pessoas que conseguem lidar e conviver com a maldade e fala assim, pô, se ele faz isso e consegue conviver, eu também vou fazer, como você falou, abraçar. Mas ele fala que tem um terceiro caminho que poucas pessoas encontram. Que ele diz que a pessoa vê a maldade, o pecado, a adversidade, e ele fala assim, eu morro, mas eu não permito que isso entre na minha vida. Isso é muito forte, né? E ele fala que é quando a pessoa olha para a maldade e diz, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu prefiro morrer do que fazer parte disso. Então, quer dizer, tem esse terceiro caminho, né, pastor? Tem essa terceira via, né? É o que queremos, né? E é o que nós buscamos em nome de Jesus, né? Porque, igual você falou, o ego é muito sutil. Uma coisa que me entristece muito também, é igual você falou, são pessoas que acham que têm a essência mais pura do que qualquer outra pessoa e se tornam juízes, né?
Aí começa a apontar todo mundo, né? Porque esse perdeu a essência, porque aquele tem que voltar. E quem somos nós para julgar alguém? Só Deus só no coração, nem a gente sabe o que tá no nosso coração. Exato, nem nós sabemos. Deus deixa claro, Então, você não sabe o que tá no teu coração. Exato, perfeito. Acontece que o juízo é interessante, porque à medida que você julga, vai ser acrescentado para você, né? Então o peso é mais pesado para ti. Cleiton, meu amigo, muito obrigado. Que honra te ter aqui. Foi assim sensacional, né? Perseverança, companheirismo, as pessoas certas do teu lado e essência do coração. Gente, isso é leve para tua vida. Tá? Instruções que a gente gostaria de ter tido. Você com certeza gostaria que alguém tivesse explicado lá atrás e tá aí de graça aí na sua cara aí. Então pega isso, anota e leva para tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Esse é mais um Projeto Gamaliel. Cleiton, muito obrigado. Eu que agradeço, Pastor Lucas. Foi uma honra estar contigo mais uma vez. Muito obrigado. Quero convidar o pessoal a seguir a gente nas redes sociais aí. Eu tenho certeza que vai ter um conteúdo que vai abençoar a sua vida. E espero a gente estar junto em outras oportunidades. Já. Botar o arroba aí, Discopraise, Cleiton. Vai ser muito abençoado. Deus abençoe, gente. Fiquem na paz.